Processamento digital de sinais, professor Cláudio Afonso Fleury, acadêmicos Carlos Henrique Gabriel dos Santos, Rafaela de Menezes, Bruno, Rogner Silva Moraes. Inversão de fase de sinal de áudio, IFSA. O estudo do som fundamental e dos seus elementos já é algo que desde os primórdios da humanidade fez parte da vida do homem. Desde a percepção de grandes animais como um mamute, um tigre de dente de sabre, entre o tucano e o papagaio, a um ente querido da sua família, como sua mãe e sua avó. O homem, através do aparelho auditivo, soube diferenciar um animal de outro pelo que chamamos de timbre. O timbre pode ser popularmente dito como uma digital do som, em que elementos característicos que compõem um determinado sinal sonoro diferenciam-se um do outro. Esses elementos chamam-se de harmônicos, que são pequenas parcelas múltiplas presentes nesse sinal sonoro. Na Grécia, Pitágoras, usando um instrumento chamado monocórdio, percebeu que ao colocar uma corda em vibração, ela não vibra apenas em sua extensão total, mas forma também uma série de nós que a dividem em seções menores, os ventres, que vibram por sua vez em frequências mais altas do que a fundamental. Logo, se percebeu que esses nós se formam em pontos que dividem a corda em 2, 3 ou mais partes iguais e assim sucessivamente. Deu-se assim as observações empíricas daquelas comprovações, daqueles elementos que os gregos já tinham a percepção. Deu-se assim o surgimento de uma série harmônica. A série harmônica é uma série infinita composta de ondas senoidais com frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental, no caso aqui em questão, o Dó2 a 65,41 Hz. Um outro conceito na música é o da desafinação, que mais tarde os músicos definiriam essa dissonância ou som áspero de batimento de onda, em que notas de frequências ligeiramente diferentes geram interferência entre si, resultando em uma interferência construtiva ou destrutiva das duas ondas quando ficam em fase ou oposição de fase, respectivamente. Na figura, as frequências de 100 e 110 Hz aproximam-se e o batimento tornar-se-á gradualmente mais forte, criando alguns pontos tendendo a nós com 10 Hz e elevação nos ventres. Tempos posteriores, Jean-Baptiste Joseph Fourier estudou a decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas, convergente ao qual deu o nome de série de Fourier. Essa série infinita, consoante a Euler, pode ser decomposta em um somatório de senos e cossenos. Isso provou a existência dos harmônicos. Baseado nisso, o conceito de desafinação pode ser melhor entendido, pois aquele batimento é o resultado do cancelamento não só agora das amplitudes e fases do sinal fundamental, mas agora também de algumas harmônicas de ambos sinais. A infinação seria o inverso daquele cancelamento de fase, sendo a afinidade entre tons ou agora entre os harmônicos. Existe um outro conceito de aplicação dessa afinação ou desafinação no uso de sinais de DTMF, ao qual a escolha de frequências visa eliminar a sobreposição dos harmônicos. Nenhuma frequência é múltipla inteira da outra, e a soma, por exemplo, de 1336 com 852 para gerar o tom 8, ou a diferença entre quaisquer outros números entre si, não se iguala a qualquer somatório de frequência do quadro, facilitando por si a detecção exata dos tons presentes no sinal de escada. O procedimento da inversão de fase de sinal de áudio visa a eliminação de ruídos acústicos, que são barulhos ou poluição sonora, que devem ser eliminados devido aos danos causados à vida humana, desde transtornos físicos, psicológicos a interferências no trabalho, onde se necessita concentração. A IFSA visa eliminar ruídos indutos como exaustores usando filtro adaptativo, cancelando ativamente os ruídos. Visa também o cancelamento do eco elétrico da rede em centrais telefônicas e em cancelamento do eco acústico em sistema de teleconferência. A inversão de fase sinal de áudio consiste então no princípio que já vimos anteriormente, ao submeter dois sinais de fase invertida, tal que o somatório de ambos possam ser totalmente cancelados, conquanto a defasagem seja de 180 graus, ou atenuada para a defasagem diferente de 180 graus, o que pode ser visto na figura. Aqui em questão, adicionou-se ao ruído primário uma onda de anti-ruído, que pela sua defasagem gerou um ruído residual. Adicionou-se a um sinal fundamental ou puro, um ruído gaussiano. O propósito era simular um exaustor, criando um ruído dentro do duto. O sinal começa a diminuir a amplitude
com a atenuação resultante correspondente a 30 dB oriunda do sinal de erro medido em laboratório. Filtro adaptativo. A filtragem adaptativa usada então no experimento anterior tem sido aplicada então em bastantes campos, como a comunicação, radar, sismologia, engenharia biomédica. A ideia básica da filtragem adaptativa é obter um sinal de erro estimado, obtido de um vetor de entrada, e uma resposta desejada, que é usada para controlar um conjunto de coeficientes do sinal. A ideia tem sido aplicada em várias situações, dentre elas o cancelamento do ruído. A experiência consiste a, dado esse vetor de entrada, eu preciso que esse alto-falante de cancelamento me gere o sinal de uma onda invertida em fase determinado grau, que eu possa anular essa onda inicial e o erro seja o mínimo. Ao erro a passar por esse algoritmo adaptativo gerará as variáveis desse filtro digital. Esse filtro digital, por sua vez, gerará de forma bem rápida por um DSP a onda inversa ao ruído primário. Simulação da IFSA no QualEdit Pro 2.1. Aqui em questão foi analisado, dada essa onda principal, fez a inversão de 45,90 e com inversão de fase nula. Assim pôde perceber diferentes níveis de atenuação do sinal implementado. Experiência prática, então. Com a inversão de fase, concluímos então que nem sempre os cancelamentos são totais, uma vez que é exigido que ambas as ondas estejam em inversão de 180 graus e tenham a mesma amplitude e seja livre de ruídos. Entretanto, as atenuações são satisfatórias no tocante à eliminação dos ruídos que viriam a causar danos à saúde. Escolheu-se um filtro adaptativo com um erro na entrada, de modo que ele determinasse as variáveis do filtro do alto-falante de cancelamento. Segue então a nossa bibliografia. Fazemos então um agradecimento à colaboração do professor doutorando Eider Lúcio na coorientação desse trabalho com o projeto de cancelamento ativo de ruídos em dutos.